35:39, que as Escrituras testificavam a respeito dele. Então, todas as palavras, todas as promessas, tudo aquilo que estava escrito se cumpriu em Jesus Cristo. E já havia sido testemunhado. Nós também sabemos que lá em Atos 10:43, nós vemos que Pedro, quando ele estava na casa do Cornélio, gostaria de ler esse versículo lá, Atos 10:43. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Amém? Então, aqui a palavra está dizendo, Pedro ele estava dizendo que os profetas davam testemunho que de todo aquele que nele cresce em Jesus receberia remissão, perdão pelos seus pecados. Então, já havia sido testemunhado na palavra que Jesus ele daria sua vida para que todo aquele que nele crê pudesse receber esse perdão. Amém? O versículo 22 de Romanos 3 fala que a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, observe aí no versículo 22 que essa justiça, ela é mediante a fé para quem? Para quem que essa justiça ela é mediante a fé? A justiça de Deus. Gostaria que você riscasse aí na sua Bíblia. Para que a justiça de Deus possa ser imputada sobre a vida de uma pessoa, ela precisa crer. Então, a justiça de Deus mediante a fé para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, nós sabemos que essa justiça ela não é produzida por nós, não é por mérito nosso, mas ela é recebida pela fé em Jesus Cristo. Ela está disponível para todos aqueles que quiserem ir até Jesus, para todos aqueles que creem em Jesus. E quando uma pessoa ela vai até Jesus, ela precisa crer. Há essa condição. Para que a pessoa venha a ser justificada por Deus, ela precisa crer. E não há distinção. Assim como nós vemos que Paulo, em Romanos, ele fala que todos pecaram. Não há distinção. Todo aquele que crê em Jesus, que se achega a Ele, recebe a graça, recebe a misericórdia pela fé em Jesus Cristo. Então não há distinção, não há diferença entre grego, entre gentio. O Senhor, Ele é um só. É o Senhor de todos e Ele é rico para todos aqueles que o invocam. Então todo aquele que quiser ir até Jesus é justificado por Ele. Versículo 23, um versículo muito conhecido, onde nós já falamos bastante, Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Deus ele ofereceu a sua justiça a todos os pecadores. Todos pecaram. E ela é recebida quando essa pessoa ela deposita a sua fé em Jesus. E ela precisa reconhecer a sua condição diante de Deus. A palavra diz que todos pecaram. Eu, como ser humano, eu preciso reconhecer a minha situação diante de Deus. Sou pecadora e necessito da graça e da misericórdia dele para que eu possa ser salva. Então, essa pessoa ela precisa se arrepender e entender que não há outro caminho para a salvação a não ser por Jesus Cristo. Versículo 24.